Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esta videoaula. Exatamente. Mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. E nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da terceira série do ensino médio do Colégio CAF. A prova deles está chegando e essa é uma revisão para essa prova. Então, se você é um inscrito do canal e não é um aluno CAF, a gente vai estar abordando os seguintes assuntos nesse vídeo. Relações numéricas do mol, envolvendo também a parte de gases na CNTP, estequiometria, concentração de soluções, principalmente em grama por litro e mol por litro, que é, respectivamente, concentração comum e molaridade. E também nós vamos estar falando sobre isomeria plana e também sobre propriedades físicas dos compostos orgânicos, como temperatura de fusão e de ebulição. Então, se você quer saber mais sobre esses assuntos, entender e aprender através da resolução de exercícios, eu convido a você estar conosco aqui e construir a aprendizagem junto. Se você é um aluno CAF, faça a primeira lista e depois veja essa videoaula, né? Mas já um gabaritozinho prévio que eu coloquei nas paredes, ok? Então, no pique, vamos começar aí a nossa correção. Antes, eu vou dar uma preenchida no quadro aqui com informações importantes para deixar esse vídeo um pouco mais curto e a gente começar. Então vamos lá. Vamos lá então, gente, vamos ler a nossa primeira questão que está aparecendo aí na sua tela. Acompanhem comigo. O ferro é o metal essencial para a vida, responsável pela formação da hemoglobina, da mioglobina e de certas enzimas. A dose diária recomendada é de cerca de 15 mg para adultos e de 30 mg para gestantes. Café ou chá, em grandes quantidades, inibem a absorção de ferro. O ferro ajuda no crescimento, promove a resistência a doenças, evita a fadiga, a anemia e garante uma boa tonalidade à pele. Qual a quantidade de átomos de ferro que é ingerido por um adulto? Então ele disse aí que a massa de ferro que é necessária para ser ingerida por um adulto é de 15 mg. E nós temos que lembrar da relação básica do mol, não é isso? O que a gente sabe aí que é? Um mol corresponde a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, certo? Átomos ou moléculas, dependendo aí dos exercícios, ou até mesmo íons, certo? Que também vai corresponder aqui ao quê? A massa molar, não é isso? Deixa eu tentar botar essa molécula aqui um pouco mais para baixo, para eu ter mais espaço. Então, átomos, moléculas, isso. Que aí vai ser igual a massa molar, que nós sabemos que é a soma das massas dos átomos que compõem a fórmula química de uma substância. E se eu tiver um gás na CNTP, vai ser 22,4 litros para gás na CNTP. Então, para resolver essas 4 primeiras questões, a gente precisa saber essa relação aqui. Na verdade, as 3 primeiras, porque a quarta eu já vou precisar saber um pouco sobre concentração de soluções, mas existe aí uma correlação de mol e massa molar. Então, o que acontece? Então, eu sei que essa massa aqui da massa molar, ela precisa ser dada em grama por mol. E a massa é dada em miligrama aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é converter isso aqui que está de miligrama para grama. E aí, como é que eu faço essa conversão? Então, a gente tem que lembrar que de grama para miligrama, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou multiplicar por 1000. E de miligrama para grama, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir por 1000. Então, a primeira coisa vai ser converter essa massa aí, que é 15 miligrama vezes 1000 passa para, dividido por 1000 passa para grama. Vamos lá, de miligrama para grama, divide por 1000, certo? Então aqui, dividindo por 1000 vai ser igual a
0,015 gramas. E aí agora a gente tem que pensar qual é a dúvida dele. Qual o número de átomos na massa diária que deve ser consumida pelos alunos. Então a gente bota aqui, ó, qual é o número de átomos de ferro que devem estar presentes na massa diária consumida pelos adultos, que é essa daqui. Mas como eu sei que eu vou estar relacionando a massa molar do ferro que ele deu aí na questão com essa quantidade aqui, 6 vezes 10 a 23 átomos, é interessante eu pegar e colocar isso aqui em notação científica, né? Apesar dos alunos poderem estar utilizando a calculadora. Então esse número aqui em notação científica fica 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 gramas. Então ele tem a massa de ferro que está em 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 gramas. Isso é a sua dúvida. Qual é a sua certeza? A sua certeza é que quando eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro, qual é a massa que eu tenho? A massa molar. E se você for verificar aí na questão, ele dá a massa molar do ferro, que eu vou estar anotando aqui, ó, é igual a 56 gramas por mol. Então aqui, 6 vezes 10 é 23 é a massa molar do ferro, que é quanto? 56. Então agora nós vamos operar matematicamente, multiplicando aqui nesse caso meios por extremos. E teremos que x vezes 56 vai ser igual a 56x. 6 vezes 1 vez e meia vai dar o quê? 9 vezes 10 elevado a quanto? 23 com menos 2. Repete a base que é o 10 e somos expoentes. Então vai dar o quê? 21. Então quer dizer que meu x vai ser igual a 9 vezes 10 é 21 dividido por 56, tá? Pelo espaço aqui eu não vou colocar o dividido não, mas sabemos que resolvemos essa regra dessa maneira. Então aqui vai dar 0,16 vezes 10 elevado a 21. Como todas as alternativas estão aparecendo em notação científica, nós temos que tirar um expoente aqui, certo? Para deixar isso em notação científica. Então quer dizer que meu x aqui vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a 20 átomos. E aí 1,6 vezes 10 elevado a 20 átomos, o nosso gabarito aí é letra C de casa. Ok? Sim? No pique, vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte, acompanha aí a leitura na tela. Uma residência consumiu nos anos 2000, entre os meses de janeiro e março, 1,6 kg de gás natural. Qual o volume consumido em metros cúbicos, medido na CNTP, considerando o gás natural como metano puro, CH4. Então aqui, novamente, a gente vai estar utilizando esse princípio básico. Ele relacionou as grandezas massa e volume. Então nós vamos ter que calcular a massa molar do metano, certo? E nós temos que lembrar que por estar na CNTP eu posso relacionar essa massa com 22,4. Contudo, a massa que aparece no problema está em quilo. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte: pegar esse 1,6 kg e multiplicar por 1000 para eu achar essa massa em grama. E aí aqui vai ser o quê? 1.600 gramas. Agora vamos à nossa dúvida. Qual é o volume, ou seja, qual é a quantidade x litros de metano que foi consumido quando eu tenho essa massa aí de 1.600 gramas. Minha dúvida. Qual é a minha certeza? A minha certeza é que quando eu tenho 22,4 litros, que é o volume aí de 1 mol de qualquer gás na CNTP, 22,4 litros de metano possuem uma massa que é igual à sua massa molar. E o metano está aqui a formulazinha,
Então aqui do ladinho, deixa eu pegar e só jogar essa lixeira para cá. Aqui do ladinho nós calculamos a massa molar do metano, rapidamente. Então o carbono aí, ele tem massa igual a 12 e o hidrogênio, ele tem massa igual a 1, como eu tenho 4 vezes 4. Então quer dizer que o meu CH4 vai ser igual a 16 gramas por mol. Logo, 22,4 é igual a massa molar, que é igual a 16. O que aconteceu de 1.600 para 16, né? Ou de 16 para 1.600, como é o caso aqui. Daqui para cá, vocês vão perceber que eu multipliquei por 1.000. Então, para eu achar a quantidade de x aqui, é só manter essa proporção de também multiplicar. Na verdade, não por 1.000, por 100. Vezes 100, né? 16 vezes 100, 1.600, 2 zeros. Então, multiplicando por 100 aí, quer dizer que o meu x vai ser igual a 2.240 litros. 2.240 litros de metano. Só que ele não quer essa quantidade em litros, ele quer essa quantidade em metro cúbico. E aí nós temos que lembrar que existe uma relação aqui de metro cúbico para litro. Então, se eu quero de metro cúbico para litro, eu vou pegar e vou multiplicar por 1.000, e de litro para metro cúbico eu vou pegar e vou dividir por 1.000. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Se eu quero de litro para metro cúbico, eu vou dividir por 1.000. Dividindo por 1.000 isso daqui, quer dizer que meu x vai ficar 2,24 metros cúbicos. Ok? No pique, vamos para a nossa terceira questão aí, que diz o seguinte: acompanhando a evolução dos transportes aéreos, as modernas caixas pretas registram centenas de parâmetros a cada segundo, constituindo um recurso fundamental na determinação das causas de acidentes aeronáuticos. Esses equipamentos devem suportar ações destrutivas e o titânio, metal duro e resistente, pode ser usado para revesti-los externamente. O titânio é um elemento possível de ser obtido a partir do tetracloreto de titânio, por meio da reação não balanceada. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é em balancear essa reação, uma vez que os números que aparecem antes das substâncias numa reação química indicam as suas quantidades em mol. E por consequência disso, eu posso relacionar 4 formas diferentes de grandezas com as quantidades de cada substância que aparecem na reação. Considere que essa reação foi iniciada com 9,5 gramas de PiCl4. Supondo que a reação seja total, a massa de titânio, Ti, obtida será aproximadamente. Bom, balanceando essa reação aqui pelo macho, correto? Lembrando que o macho é uma ordem de balanceamento de elementos para reações mais simples, né? Então nós temos aí o metal, depois ametal, logo em seguida carbono, hidrogênio e por último oxigênio. Logo, vamos balancear primeiro o metal ou os metais. Então aqui nós temos o titânio como metal, 1, e o magnésio também. Então tá tudo certo aqui por enquanto. O metal já foi, agora o ametal, que é o cloro. Aqui nós temos 4 e aqui nós temos 2. Então se as quantidades não estão equivalentes, não estão iguais, eu tenho que vir aqui e botar o quê? 2. Só que quando eu coloco 2, esse 2 multiplica também a quantidade de magnésio, que estava equilibrada. Por isso eu vou colocar o magnésio aqui com 2 também. E aí eu vou retornar um pouco, né? Já estava no metal, eu tive que retornar ao metal. Carbono não há, hidrogênio também não e oxigênio também não. Então estamos com a equação equilibrada. Bom, se você não fizesse o balanceamento para esta questão específica, você não erraria, uma vez que ele está relacionando a massa de PiCl4 e a massa de Ti.
Então, aqui eu tenho essas duas substâncias que vão estar participando do meu cálculo estequiométrico. E elas estão interagindo entre si no seguinte maneira. 1 mol do TiCl4 forma 1 mol de TI. Só que eu não vou colocar em mol porque eu relacionei em massas, né? Então aqui, para a gente saber qual é a massa que está presente nessa reação, eu preciso fazer o cálculo do TiCl4. Então aqui a gente vai fazer o cálculo do TiCl4, a massa molar dele. Se você for olhar aí na questão que está aparecendo no vídeo, as massas molares, então o TI aqui é 48, o cloro vai ser 35,5 vezes 4 devido à sua quantidade. Então o TiCl4 aqui vai ser igual a 190 gramas por mol, certo? Não ter nada, obviamente, antes dessas duas substâncias é a mesma coisa que ter 1 mol. Então aqui é 1 e aqui é 1. E o que isso significa? Que 1 mol desse forma 1 mol do outro, que 1 mol dele tem 190 gramas, certo? Bom, ali do titânio é só você saber a massa dele mesmo, que é 48. Então vamos para a dúvida. Tendo uma massa de 9,5 gramas de TiCl4, qual é a quantidade X gramas de titânio, certo? Que é produzida. Essa é a minha dúvida. Qual é a minha certeza? A minha certeza é que 1 mol disso, que é quanto? 190 gramas de TiCl4 produzem também 1 mol de titânio, que é 48 gramas. Então aqui a gente vai processar normalmente fazendo o quê? Multiplicando meios por extremos, cruzado, não é isso? Então aqui nós vamos perceber que 190x vai ser igual a 9,5 vezes 48, eu tenho uma colinha aqui, 456. Então x vai ser igual a 456 dividido por 190. Então quer dizer que o meu x aqui, como tem mais espaço, por isso eu estou botando etapa a etapa, vai ser igual a aproximadamente 2,4 gramas de TI. E aí, 2,4 gramas de TI, no gabarito aí, que vai estar aparecendo na sua tela, é a letra B de bola. Então aqui, letter B. Então vamos aí para a nossa última questão desse quadro, tá? Vamos para a questão de concentração em mol por litro, ou molaridade, que diz o seguinte: a cafeína é um alcaloide encontrado, identificado como 1,3,7 trimetilxantina de massa molar igual a 194 gramas por mol, cuja estrutura química contém uma unidade de purina. Esse alcaloide é encontrado em grande quantidade nas sementes do café e nas folhas de chá verde. Uma xícara de café contém em média 80 miligramas de cafeína. Considerando que a xícara descrita contém um volume de 200 ml de café, a concentração em mol por litro de cafeína nessa xícara é a mais próxima de, então mais próxima. Bom, gente, aqui toda vez que ele falar em concentração em mol por litro, né, existe uma fórmula para isso. Ele está falando de molaridade. Molaridade representado pela letra M na fórmula que eu vou estar colocando aqui no quadro. Então, o que vai ser a molaridade? A molaridade vai ser igual a massa sobre a massa molar da substância vezes o volume. Só que isso daqui não pode estar em qualquer unidade, né? Quando a gente tem uma fórmula, a gente tem que obedecer unidades. E aí que a massa precisa estar em grama, aqui a massa molar precisa estar em grama por mol, obviamente, e o volume ele vai ter que estar em litro. Então, se tem dados ou incógnitas que não estão nessas unidades, nós temos que começar a convertê-los, que é o caso dessa questão.
Então aqui a massa da cafeína está 80 miligramas, nós temos que passar isso para grama. E nós já vimos que de miligrama para grama eu divido por 1000. Então vamos aqui à primeira etapa, que é fazer a conversão da massa. 80 dividido por 1000. Vou tentar ir para o outro lado, porque se eu estiver desse lado eu tampo muito a visão. Então 80 dividido por 1000, aqui vai estar dando, vou botar aqui na frente, por causa do espaço, 0,08 gramas. Já em relação ao volume, o volume eu tenho que 200 ml. Se eu tenho que passar para litro, nós vamos ter que fazer o quê? Aqui eu não ensinei ainda de litro para ml, mas eu creio que todo mundo deve saber, mas eu vou colocar aqui uma colinha de litro para ml. Então o que eu faço aí? De litro para ml, eu vou pegar e vou multiplicar por 1000, e de ml para litro eu vou pegar e eu vou dividir por 1000. Então vamos lá, continuando. O volume aqui a gente tem 200 ml. Se eu pegar e dividir por 1000, eu vou passar para litro. E aí eu vou ter um volume de 0,2 litros. Logo, eu já agora tenho todas as incógnitas nas unidades corretas. Então é só jogar na minha fórmula, certo? Então deixa eu jogar para cá um pouquinho, ó. Molaridade vai ser igual a, quem é a massa? 0,08. Quem é a massa molar? A questão deu 194. Quem vai ser o volume? 0,2, correto? Então quer dizer que a minha molaridade vai ser igual a 0,08 dividido pelo denominador embaixo, que vai dar 38,8. Então quer dizer que a minha molaridade vai ser igual a 0,002 mol por litro. 0,002 mol por litro vai ser aí a minha letra B de bola. Tá? Vou botar aqui B. Teria outro método para a gente resolver essa questão por regras de 3. E aí eu vou fazer tudo de azul, tá bom? Então vou dar uma separadinha aqui e vou tentar nesse espacinho fazer a resolução por regra de 3. Como é que seria esse método por regra de 3? Vamos lá. Primeiro eu teria que calcular um mol que está presente na massa, certo? Então 1 mol é 194 gramas. Só que a gente viu que essa massa é 0,08 gramas. 0,08 gramas vai ser igual a x mol. Aqui multiplicando cruzado, devido ao espaço, eu já vou colocar o valor de x diretamente, tá? O x aqui vai ser aproximadamente 0,004 mol. Uma vez que eu sei que esse 0,004 mol corresponde à massa de 0,08 e essa massa está presente em 200 ml, o que eu vou fazer agora? Se eu quero saber a quantidade em mol por litro, certo? Eu tenho que jogar essa quantidade para 1 litro, que em ml vai ser 1000. Por que eu jogo para 1 litro? Porque a gente relacionou ali aquele volume em ml. Então, ó, 0,004 mol estão presentes em 200 ml. Em 1000 ml vai ter o quê? X mol. Se a gente for perceber aqui, de 200 para 1000, o que aconteceu aqui? Eu multipliquei por 5. Então aqui para eu achar o outro é só fazer a mesma coisa. Só um momento que aqui não é 0,004, tem mais um zero aqui, tá? Aqui, pronto. Então aqui também vai ser com mais um zero. Tem 3 zeros, 0,0004. Então multiplicando isso por 5 a gente vai saber quanto é que é.
Então, x aqui vai ser igual a, obviamente, a mesma quantidade, 0,002, o quê? Mol por litro. E aí você escolhe ou resolver por regra de 3 ou resolver por fórmula. De qualquer maneira, tem que dar o mesmo resultado. Então, vou estar apagando esse quadro aí para a gente continuar fazendo as questões restantes. Vamos lá, galera, mais um quadro prontinho aí. Vamos para a nossa última questão de Química 1, também concentração de soluções. E ela diz o seguinte, acompanhem a leitura na tela. O leite contém matéria proteica, sais minerais, sais orgânicos e pequenas quantidades de vários produtos, tais como lecitina, ureia, ácido lático, vitaminas, enzimas e etc. O leite bovino possui em média 1,65 gramas de proteína em 50 ml de leite. Qual é a concentração em grama por litro de proteínas presentes no leite bovino? Então, gente, se ele quer a concentração em grama por litro, ele quer aqui o Czão, tá? E existe uma fórmula para concentração comum, tá? Então aqui eu vou ter o que eles pedem de concentração comum, que é o Czão. E aí qual é a fórmula para o Czão aí? Então a concentração comum vai ser igual a massa sobre o volume. Assim como na molaridade, essa fórmula também tem unidades específicas, né? A massa que ela precisa estar em quê? Em grama, e o volume precisa estar em litro. E obviamente a concentração comum vai ser igual a grama por litro. Então aqui, se eu já tenho os dados nas unidades corretas, é só substituir. Contudo, aqui o meu volume não está na unidade correta, ele está como ml, e aqui eu preciso ter ele em litro. Então, se eu pego e divido por 1000 aqui, eu consigo passar esse volume de ml para litro. E aí que vai ser 0,05 litros. Uma vez que eu já tenho a massa em grama e agora o volume em litro, é só pegar e jogar na fórmula. Então, Czão vai ser igual a massa, que é quanto? 1,65 dividido pelo volume, que é quanto? 0,05. Então, quer dizer que a minha concentração aí, se vocês forem fazer a conta, vai ser igual a 33 gramas por litro. Não quero fazer assim, professor, quero fazer pela regra de 3. Também tem como? Claro que tem como. Se ele quer saber a concentração em grama por litro, é a quantidade em gramas que vai ter em 1 litro. E nós sabemos que 1 litro é 1000 ml. Então, quer dizer que 1,65 gramas estão presentes em 50 ml. Se eu quero por litro, em 1000 ml. Em 1000 ml, eu vou ter X gramas. O que aconteceu daqui para cá? Daqui para cá, eu peguei e multipliquei por 20, correto? Então, vezes 10, depois vezes 2. Então, aqui é a mesma coisa. Vezes 10, depois vezes 2. Vezes 10 vai dar 16,5, vezes 2, 33. Então, x vai ser igual a 33 gramas por litro. Exatamente o mesmo valor da fórmula, tá? Vamos lá, gente. Desculpem a tosse. Vamos para a questão de número 6, que diz o seguinte, ela está aparecendo aí na sua tela. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos diversos que apresenta, dentre outros, os seguintes componentes. Então, tem componente aí 1, 2 e 3, que foram transcritos aqui para o quadro. E ele pede o seguinte: os pares de componentes 1 e 2 e 1 e 3 apresentam isomeria plana, respectivamente, do tipo. Então, a gente tem que perceber qual foi a mudança que teve na fórmula estrutural dessas substâncias. A gente percebe aqui que a primeira substância, que é a substância 1, a cadeia principal aqui, ó, tem quantos carbonos? 1,
2, 3, 4, 5 carbonos, correto? Já na substância 2, eu tenho o quê? Cadeia principal com 1, 2, 3, 4, também o quê? 5 carbonos. O que aconteceu aí é que na cadeia 1, eu esqueci de pegar e copiar aqui um radical, que eu vou copiar agora. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí vai ter um hidrogênio aqui. Pronto. Na cadeia 1, permaneceu esses dois metil aqui no carbono 2, mas o metil que estava no 3 da cadeia 1, ele foi para o 4. Se há uma mudança na posição do metil na cadeia, se tiver mudança no radical, que seria o metil aí, na dupla ou na tripla, que são as insaturações, ou em grupos funcionais, hidroxila, carbonila, a gente vai perceber que isso se trata de uma isomeria de posição. Então, entre 1 e 2, aqui o tipo de isomeria é posição. Agora, entre 1 e 3, perceba aqui, 1, eu tenho uma cadeia principal com 5 carbonos. No 3, a gente vai perceber que eu tenho uma cadeia principal com 6 carbonos, se eu não me engano. Isso, gente, mais uma vez eu tive um delay aqui, me perdoem. Vai ter um CH2 e aqui novamente vai ser um CH3. Pronto. Então aqui, ó, percebam que eu tenho uma cadeia principal aqui, que apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma cadeia que tem 6 carbonos. Não teve mudança dos metis, tá vendo? Então aqui eu tenho uma cadeia com 5 e aqui eu tenho uma cadeia com 6. Como eu tive aí uma diferença de átomos de carbono na cadeia principal, aqui eu não tenho uma isomeria de posição. Aqui eu teria uma isomeria de cadeia. Teve uma mudança na cadeia. Pode ser tanto na classificação, quanto também nessa quantidade aí de carbonos, tá, gente? E aí, a alternativa correta é a letra C, posição e cadeia. No pique, vamos para a nossa questão de número 7, que diz o seguinte aí. Duas substâncias de odores bem distintos, curiosamente, têm fórmula molecular idêntica, C6H12O2, o que caracteriza o fenômeno da isomeria. Os odores e as substâncias citadas são responsáveis, respectivamente, pelo mau cheiro exalado pelas cabras, então a primeira, e o segundo, pela essência de morango. Determine o tipo de isomeria entre os compostos acima. Então, aqui nós temos um caso de isomeria onde a primeira substância, quando eu tenho esse COOH aqui, eu tenho o quê? Um ácido carboxílico, certo? E nessa segunda substância, está vendo que tem o COO, mas não tem o H. E logo após tem uma sequência de carbonos. Então isso é característica de éster. Se eu tenho compostos que apresentam funções diferentes, quer dizer que a isomeria vai ser o quê? Função. Essa é a resposta aqui, ó. Isomeria de função. Ok? Bem tranquila. Vamos para a nossa questão de número 8, que diz o seguinte. Quando uma pessoa inala benzeno, olha que interessante, né? O benzeno está presente aí como solvente na gasolina e tal, e pode até ser adulterado dependendo da quantidade. Então, pessoas que estão em postos de gasolina abastecendo ou os próprios frentistas, vai acontecer essa reação aqui, ó. Quando uma pessoa inala benzeno, seu organismo dispara um mecanismo de defesa que o transforma em catecol, uma substância hidrossolúvel, como representado a seguir. Já que benzeno e compostos com anéis aromáticos, em sua maioria, não fazem muito bem à saúde humana, ele tenta pegar e transformar isso em outra substância. A gente vai entender o porquê disso agora na letra A. Porque o catecol é mais solúvel em água que o benzeno? Bom, gente,
O catecol aqui, ó, ele só tem carbono, certo? E hidrogênio, obviamente. O benzeno só tem carbono e hidrogênio. Quando sofre a ação da enzima e na presença de oxigênio, o benzeno vira catecol. E quando ele vira catecol, ele começa a ter esses grupos aqui, ó, hidroxila. Esses grupos hidroxila são grupos chamados de hidrofílicos. E aí eles vão aumentar a solubilidade em água. Então, por que o catecol ele é mais solúvel em água? Um dos fatores que afetam a solubilidade em água é a presença de grupos polares, de grupos hidrofílicos, certo? De grupos que aumentam a afinidade dessa estrutura orgânica com a água. Então, o nome desses grupos são grupos hidrofílicos. Tem muitos outros além desses aí, tá bom? E aí o que acontece? Já o benzeno não possui isso, só possui carbono e hidrogênio. Um outro fator, além da presença de grupos hidrofílicos, é o tamanho da cadeia. Quanto maior a cadeia, menor a solubilidade em água, porque maior o caráter apolar. E nós sabemos que a nossa querida molécula de água, ela é o quê? Polar. Mas esse critério não seria sensível aqui a responder essa questão, uma vez que possui a mesma quantidade de carbonos o benzeno e o catecol. Então a justificativa aí para o catecol ser mais solúvel em água é pela presença de grupos hidrofílicos. E graças a Deus esses grupos estão aí porque eles vão aumentar a solubilidade em água e essa substância vai poder ser eliminada pelas suas excretas, né? Urina, suor, ok? Então vamos lá, o catecol é mais solúvel, resposta. Devido à presença de grupos hidrofílicos. Certo? Vamos lá, gente. Agora nós vamos para a letra B. Dê uma justificativa para o ponto de ebulição do catecol ser superior ao do benzeno. Bom, aqui eu tenho a molécula do benzeno e essa molécula ela só tem carbono e hidrogênio. Quando eu tenho apenas carbono e hidrogênio na molécula, eu faço um tipo de força intermolecular chamada dipolo induzido. Essa força intermolecular, dipolo induzido, é uma força fraca. Então existe uma fraca interação entre as moléculas, certo? Já quando eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio, que é o caso disso aqui, eu vou fazer no catecol que nós chamamos de ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio é uma força intermolecular forte, ou seja, eu preciso fornecer mais calor para que haja a ebulição dela, que é a passagem do estado quê? Líquido para o gasoso, tá bom? Então a resposta da questão aí, o catecol realiza pontes de hidrogênio. Vamos agora para a nossa questão 9, que diz o seguinte aí. Isômeros são compostos com a mesma composição química, mas diferentes estruturas. Essas diferenças provocam alterações significativas nas propriedades químicas e físicas desses compostos. As figuras a seguir representam 3 isômeros do pentano.
qual dessas substâncias apresenta maior temperatura de ebulição e qual menor. Então, um dos fatores que afeta a temperatura de ebulição é o tamanho da cadeia. Mas como são isômeros, todos apresentam a mesma quantidade de carbonos, que é 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para ser isômero, tem que ter a mesma quantidade de carbonos. E de quaisquer outros elementos que apareçam na cadeia. Então, a gente vai perceber aqui que qual é a diferença entre eles, além da quantidade de carbonos. A força intermolecular? Não, porque os três só têm carbono e hidrogênio, então todos eles fazem ponte de, ou melhor, todos eles fazem dipolo que induzido. Então, se não é o tamanho da cadeia, a quantidade de carbono, se não é a força intermolecular, aliás, a força intermolecular tem mais peso na ordem das avaliações dos critérios, a gente vai para o terceiro critério, que é o quê? Que é a presença de ramificações. Então, aqui nós temos algo que é o seguinte: quanto maior o número de ramificações, quanto maior o número de ramificações, menor será a temperatura de ebulição. Então, a gente percebe que aqui não há ramificações. Aqui eu tenho uma ramificação. E aqui eu tenho o quê? Duas, né? Então aqui eu tenho a nossa cadeia principal, tudo que está fora é ramo, certo? Aqui eu tenho a nossa cadeia, ó, não tem nada fora. E aqui eu tenho duas. Então, se eu tenho aqui duas ramificações, quer dizer que esta cadeia 3 vai ser a que tem a menor temperatura de ebulição. Então, aqui a menor 3, correto? Ao passo que aquela que vai ter a maior temperatura de ebulição é aquela que não tem ramificação ou tem o menor número, ao contrário de tudo isso aqui, que vai ser a substância 1. Bom, vamos agora para a nossa questão número 10. Então, na questão número 10, eu vou estar apagando aqui, certo? A questão 5. Nem vou pausar o vídeo não, porque é só uma questão que eu vou apagar. Ela tem o mesmo comando da questão 9, tá? A questão 10. Então, a gente vai perceber aí que não há muita dificuldade de quem compreendeu a 9 também compreender a 10, tá? Eu vou colocar rapidamente aqui, nem vou pausar o vídeo, a estrutura dos compostos. Então, primeiro aqui, e o segundo aqui. Então ele fala o seguinte: isomeria é um fenômeno pelo qual as substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos difere em cada caso. Observe as estruturas apresentadas a seguir com a mesma fórmula molecular, C4H10. Qual das substâncias acima possui maior temperatura de ebulição? Então ele quer aquela que tem a maior temperatura de ebulição. Então, novamente, a gente precisa analisar aqui como os dois são hidrocarbonetos, os dois vão fazer dipolo induzido. Como são isômeros, os dois têm a mesma quantidade de carbonos. Então, a gente vai ver as ramificações, tá? Que é o terceiro critério aí. Então, aqui nós vamos perceber que a primeira cadeia, ela só tem o quê? 3 carbonos na principal e uma ramificação. A segunda cadeia, ela tem 4 carbonos na principal. Então, aqui há presença de ramificação. E se há presença de ramificação, quer dizer que essa cadeia vai ter menor temperatura de ebulição. Ele quer que tenha o quê? Maior.
logo vai ser o quê? A substância dois. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e está vendo essa videoaula de revisão. Ative o sininho para você não perder nenhuma das notificações de vídeos que podem estar sendo postados aqui. Curta essa videoaula, comente o que você achou dessa videoaula, se você gostou, se você aprendeu, se havia alguma coisa nova que você não tinha visto, né? E até o nosso próximo encontro aqui no canal Pedro Sano. Desde já me despeço a todos, obrigado pela audiência e até mais. Tchau, tchau!